Oi gente, eu sou a Letressa e hoje eu tô aqui pra falar sobre balões de quadrinhos. Os balões de quadrinhos são provavelmente a imagem mais representativa das histórias em quadrinhos. São o elemento visual que mais representa, que mais é utilizado em outras mídias das histórias em quadrinho. Vocês já devem ter visto talvez filmes utilizando histórias em quadrinho, pôsteres, publicidade, principalmente publicidade usa muito. Eu já vi várias capas de livros usando os balões de história em quadrinho para representar alguma comunicação, para representar alguma fala. Não é à toa que na Itália as histórias em quadrinhos são conhecidas como fumetti. Fumetti a pronúncia deve ser uma coisa tipo fumetti. Essa palavra ela significa fumacinha. A fumacinha é justamente a ideia de que a fala ela vem em formato de uma fumacinha nas histórias de quadrinhos, e dali vem o nome, e isso que é a representação oficial dessa linguagem, dessa mídia lá na Itália. O Eisner comenta no livro dele que os balões eles são uma representação, de certa forma, desesperada de conter a fala, de conter o áudio, o som, em uma representação gráfica. Já o MacLeod ele comenta que alguns autores eles escolhem nem desenhar os balões. Algumas histórias em quadrinhos que a gente lê, a gente consegue ver nos balões a representação do estilo do artista na história em quadrinho. Temos balões que às vezes não são desenhados, que o artista deixa o texto ali solto no quadrinho, às vezes puxa só uma linhazinha apontando pro personagem que está falando. Tem autores que fazem o balão sem a linha de contorno, tem alguns autores que fazem aquele rabichinho que aponta para quem é o narrador da história, para quem está falando, que fazem maior em direção à boca, tem uns que só apontam em direção ao personagem de longe, com o rabicho bem pequenininho. Então isso tem muito a ver com o estilo do artista e não tanto a ver com o significado do balão. De novo, você pode encontrar algumas dicas no site Blombot, do letrista, como é que é o nome dele? Do letrista Nate Pickles. Eu não sei como é que pronuncia o nome dele, você se vire para descobrir como é que pronuncia o nome dele. Que ele dá algumas dicas de como fazer o balão de uma forma que fique mais harmônica e de como padronizar o balão. O próprio Scott McCloud comenta algumas dicas do que é interessante fazer quando vai se desenhar um balão. Eu vou ler aqui porque eu não me lembro de tudo direitinho, tá? Fala de coisas importantes do tipo: deixar margens nas bordas do balão para que o texto não encolhe nas extremidades do balão, preencher o balão com texto de uma forma que não fique em grandes áreas vazias em volta do balão. E mesmo essas dicas que o Scott McCloud dá, ou as dicas que o Nate Pickles dá no site Blombot, elas são só dicas, elas não são regras. Até porque as histórias em quadrinhos elas já têm essa fama, principalmente nos estudos acadêmicos, de a gente não conseguir definir as histórias em quadrinhos. Por quê? Porque cada definição que a gente passa de histórias em quadrinhos acabam excluindo alguma liberdade de artista de alguma outra história. Eu vou fazer um vídeo mais pra frente sobre isso, sobre a definição acadêmica, daí eu vou explicar um pouquinho melhor essa história. Mas o que acontece é que por mais que a gente diga, o balão de quadrinhos, ele é neste formato. Nem sempre ele é neste formato. Às vezes ele pode ser assim, às vezes ele pode ser assim, às vezes ele pode ser assim, às vezes ele pode não ser. Além do que o balão de história em quadrinho, ele nem é uma presença necessariamente obrigatória nas histórias do quadrinho. Eu tenho várias revistas aqui que são revistas mudas, que não tem balão nenhum e são absolutamente maravilhosas. Então, no geral, quando você estiver desenhando sua história em quadrinho e você for desenhar seus balões, você tem que seguir as regras que você acha que são mais interessantes para sua história. As regras que você acha que são mais interessantes para sua narrativa, para o visual da sua página, que combine com o seu estilo de desenho. Mas mesmo escolhendo os balões que têm mais a ver com o seu estilo de desenho, existem alguns padrões visuais que já são conhecidos nas histórias em quadrinhos enquanto linguagem, que às vezes vale a pena ser repetidos. Como eu falei, esse tipo de coisa não tem regra, você pode até criar regras novas na sua história para representar, para usar os seus balões. Mas tem alguns que já são bem populares. Por exemplo, os balões normais de fala são os balões que são redondinhos, que têm mais ou menos essa aparência. Daí existem os balões de pensamento, que são aqueles balões em formato de nuvenzinha. Existem os balões de sussurro, que são esses que ficam assim pontilhados. Existem os balões mecânicos, que são os balões que, por exemplo, som de rádio, som de TV, o som de computador, os balões de grito. Então, mas por mais que esses padrões eles sejam já bem conhecidos, você pode criar padrões novos. Eu já percebi muita diferença entre quadrinhos, principalmente quadrinhos americanos e quadrinhos japoneses, de como é que eles interpretam, como é que eles representam isso do formato dos balões. Por exemplo, nos mangás, os balões de fala, os balões de pensamento são muito parecidos e só tem a representação do rabichinho ali no final que representa se aquilo é fala ou se aquilo é pensamento. Às vezes os balões de voz mais alta, de grito nos mangás também, eles não são necessariamente esses pontiagudos, eles são um pouco mais fofinhos. Então vai muito de como é que você usa essa narrativa, de como é que você trabalha o design da sua página, como é que você trabalha
o visual geral dessa página, para ter esse tipo de representação para o leitor conseguir identificar qual é a interpretação que ele tem que fazer do balão que você está usando. Tanto tem essa variação de balões assim que podem ser representados ou não, que eu já vi em alguns lugares, por exemplo nos mangás, que alguns balões eles substituem a presença do personagem no quadrinho. Tem esse exemplo, por exemplo, do Fruits Basket, que as 3 meninas estão conversando na cena e no próximo quadrinho não tinha necessidade de desenhá-las de novo, de elas aparecerem de novo, são só as falas delas que eram importantes. Então a artista ela criou pequenos íconezinhos para representar cada uma das personagens, que tem a ver com o nome delas, para mostrar a presença delas, e só identificou cada um dos balões com esse íconezinho. Já é o suficiente, sabe? Pra narrativa já funciona. Então, assim, os balões eles oferecem muita liberdade pro artista pra representar a sua narrativa, a sua interpretação de como é que é a história. Além dos balões, tem um outro cara que é muito presente nas histórias em quadrinhos, que são os recordatórios. Já ouviram falar dessa palavra? Os recordatórios são aquelas caixinhas de texto que ficam no canto do quadrinho, ou às vezes nem no canto, ou solto em algum lugar do quadrinho, que representam, de certa forma, um narrador na história. É um narrador ausente ou um narrador presente. Eles representam alguma coisa que não está de fato sendo dita. E essa é mais uma coisa que é bem legal de brincar quanto a não estar sendo dita. Vocês já leram a história em quadrinho Repeteco? O que acontece é que a personagem principal da história, ela conversa com os recordatórios como se o recordatório de fato estivesse sendo dito. Só ela ouve, né? Porque ninguém mais ouve e eles acham que ela tá, tipo, falando sozinha. Mas enfim, é uma liberdade que você tem de brincar também. Mas tecnicamente o recordatório é uma narração que não está sendo, de fato, sendo ouvida na narrativa. Brinque com isso como você quiser. Daí falando um pouquinho sobre o desenvolvimento, sobre a arte dos balões. Os quadrinhos americanos e europeus, eles têm uma tendência as páginas serem, ultimamente pelo menos, porque antigamente não era assim, antigamente tudo era desenhado na página, né? Mas hoje em dia o pessoal desenha a página toda, a arte da página toda, e depois digitalmente são inseridos os balões e são inseridos o letreiramento nas páginas de história em quadrinho. Já nos mangás, a tendência é os balões já serem desenhados junto com a arte. O artista desenha o quadro da história em quadrinho e já desenha o espaço que vai ser o balão, já deixa ele desenhado para depois só ser preenchido o letreiramento dentro. Dessas duas opções, eu pessoalmente prefiro a opção dos mangás, que você já desenha o balão enquanto está desenhando a página, não deixa para inserir depois, porque dependendo da quantidade de texto que tem, da quantidade de balão que vai ter, você consegue trabalhar melhor a harmonia do quadrinho. Você consegue reservar toda uma área para colocar o seu texto e você tem o resto do quadrinho todo para fazer a sua arte. Para um artista, eu acho que fica uma maneira mais segura de você ter uma harmonia mais bonita na página. Essa é, como eu falei, uma opinião minha. Eu acho que fica mais bacana, eu acho que fica mais fácil pro artista desenhar e eu acho que fica mais bonito no final o desenho como um todo. Mas claro que você tem que considerar também que a página original, depois desenhada com os balões, ela pode não ficar tão bonita, mas assim, qual é o resultado final que você quer? Eu me preocupo muito mais com a narrativa da história em quadrinho, de como é que ela vai ficar visual enquanto o leitor tá lendo, do que depois com a minha página enquanto arte. Até porque, como eu já falei em outros vídeos, eu me preocupo muito mais com a narrativa do que com a arte das minhas histórias em quadrinho. Os recordatórios, da mesma forma que o balão, também podem transmitir um pouco de expressividade. Tem alguns recordatórios que eles representam alguma coisa. Por exemplo, os recordatórios da história da Miss Marvel, quando é ela que está falando, eles têm uma aparência diferenciada. Os recordatórios eles podem representar um personagem, talvez além de um narrador. Então eles podem ter aparências diferenciadas dependendo da situação que você vai colocar. Eles têm quase a mesma liberdade que os balões têm. E isso vai muito da sua criatividade de usar elas ou da sua liberdade de usar eles, né? Então, resumindo, os balões, eles são um dos elementos mais representativos das histórias em quadrinhos e eles são também um elemento que dão muita liberdade pro artista para ele poder se expressar, para ele poder expressar a narrativa dele, para ele poder expressar a interpretação que ele quer que o leitor dê nas histórias dele. E existem várias regras que o pessoal diz que são as melhores maneiras de usar os seus balões, mas você tem liberdade de criar em cima disso para que fique mais com a sua cara, para que fique mais com a interpretação da sua história. Então, a principal dica que eu posso dar é dê uma olhada nos artistas que você curte, nos artistas que você gosta, ver como é que eles fazem os balões, de repente veja qual é o tipo de liberdade que eles têm e faz da maneira que você acha que fica mais interessante visualmente para sua narrativa. E por enquanto era isso que eu tinha para falar sobre balões. Mais pra frente eu posso falar um pouco mais sobre isso. Se você ficou com alguma dúvida, não entendeu alguma coisa que eu falei, deixa aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha. Se fazer histórias em quadrinhos é um assunto que te interessa, se inscreve no canal, semana que vem eu vou falar sobre onomatopeias. E por enquanto era isso, até o próximo vídeo. Falou, tchau!